Olá, irmãos e irmãs, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Estamos aqui para mais uma aula na nossa Escola de Umbanda Sagrada. A gente vai falar hoje dos povos ciganos, tá? No caso, a linhagem do povo cigano na Umbanda, para a gente entender um pouco mais sobre a manifestação, a linha dos ciganos dentro da Umbanda, tá? E datas comemorativas, tá? Então vamos começar com o melhor, né? Começar com datas comemorativas. O povo cigano, a comemoração, na verdade, é o dia de Santa Saracali, que é a padroeira dos ciganos. Então, isso foi um decreto assinado em 2006, tá? Instituindo o dia 24 de maio, Dia Nacional dos Ciganos no Brasil. A data faz menção ao 24 e 25 de maio, tá? Diz que se representa homenagem a todo dia do mesmo ano, todo esse dia de Santa Saracali, que é, como eu disse, a padroeira dos ciganos, tá? Agora a gente vai ver se a gente vai entender um pouquinho da linhagem, tá? A linha de Umbanda. Como uma das mais recentes linhas da religião, o povo cigano passa a conquistar níveis na espiritualidade, dando abertura para o seu grupo de trabalho, como linha de Umbanda, há pouco mais de 25 anos. Esses espíritos que se identificaram como ritos presentes na prática de Umbanda acabam por se embalar pelos sons dos atabaques, se encantam com as cores dos terreiros e por fim se rendem às danças e a magias contidas nos terreiros. É importante esclarecer que antes de se ficarem como linha de Umbanda, essas entidades já apontavam em alguns terreiros. Entretanto, essa manifestação individual ainda não caracterizava um grupo organizado dentro de um nível na escala evolutiva. Não se tinha gira de cigano, mas sim ciganos incorporados em giras de esquerdas, de boiadeiro, de baianos e etc. Somente o fato de alguns médiuns manifestarem essas entidades ainda não concedia a esses clãs se mostrarem como uma linha. Junto a isso, também se somava o fato de que as mediunidades não geram e ainda não abrigam esses grupos de espíritos, dos povos ciganos. Ao mesmo passo que ainda não havia uma autorização espiritual para que eles se apresentassem como linhas de trabalho. Então eles vinham, incorporavam em gira de esquerda, de baiano, boiadeiro, até de preto velho às vezes, tá? Mas nunca foi considerado uma linha de Umbanda, tá? Graças à seriedade dos seus trabalhos, a simpatia que conquistaram todos juntos os frequentadores, aos seus profundos conhecimentos magísticos e orientações sábias, os ciganos ganham linha própria na qual se apresentam seu clã do astral, a sua hierarquia. Tá? Quem disse esse texto aqui foi a mãe Lourdes dos Campos Vieira. Ela disse assim: os guias espirituais de Umbanda e seus entendimentos. Então, quer dizer, ela quis dizer que essa entidade, esse grupo de entidade, no caso, a falange, não vieram por brincadeira. Eles vieram para realmente trazer conhecimento, evolução e seriedade nos trabalhos. Agora vamos entender um pouquinho da manifestação. Na linha dos ciganos, traz em sua mensagem o ímpeto pelo desapego,
pela liberdade, pelo amor e pela alegria de viver. Mas desapegos a liberdades não são características fortes de linha do Oriente, ou de linha do Oriente, que muitos perguntam, muitos pensam que os ciganos são da linha do Oriente. Sim, e nesse momento precisamos realizar que linha de cigano não é uma linha de Oriente, não são do Oriente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que pensa, mas não é. Veja bem, a primeira não corresponde a um grau evolutivo, e sim a uma tendência de espíritos de cultura nômade, arquétipo cigano. Então todo mundo sabe que cigano é nômade. Eles nunca estão sempre no mesmo lugar. Tá? Isso aí todo mundo sabe também. Deixa eu onde eu parei. Assim, que se organizam e ascenderam formando suas hierarquias. Posteriormente, esses espíritos vão receber o aval da espiritualidade para se configurar como linhas de trabalho. Aí então passam a se manifestar dentro da Umbanda de maneira mais ordenada. Sendo assim, essas linhas têm espíritos diferentes que se manifestaram de maneira e com propósitos diferentes e surgem em momentos distintos. Basicamente, a linha do Oriente traz o desapego, a concepção já enraizada do homem ocidental, espiritualidade e do divino sagrado, que se encontram em você. Já nas linhas dos ciganos, vêm para reavivar-se dentro da cultura da liberdade no sentido mais prático do termo, que está presente no caráter romano e no caráter nômade de determinados povos. Aquele povo que tinha uma relação com a natureza, que é uma religião natural e que conhecemos como paganismo, agora tinha que ser convertido. Isso foi gerado quando uma pressão muito latente até que explode. Isso aconteceu simultaneamente em várias partes do planeta. Houve uma evolução, uma rebelião e uma rebeldia de muitos indivíduos que buscaram romper com esses sistemas e decidiram pôr trouxa nas costas e sair mundo afora. Esse texto, essa manifestação, quem citou, quem escreveu, foi o pai Rodrigo Queiroz, lá da nossa Umbanda EAD, lá do Instituto Cultural Aruanda, o ICA, aqui de Bauru, tá? Junto com a gente também. Então essa manifestação ela foi baseada, ela foi resumida, tá? Dentro aí das sábias, né? As mentes sábias do pai Rodrigo Queiroz. E eu queria agora falar para vocês que esse vídeo não termina aqui não, tá? Agora vai ter uma sequência de uma matéria que foi feita pela nossa dirigente espiritual, a Ariane Melo. Ela vai explicar para vocês um tabu. É outro tabu que o pessoal acha que está errado. É o seguinte, sobre o tarô. O tarô é dos ciganos, correto? O tarô é um jogo cigano. Então ela vai explicar certinho para eu. Não sei direito, então não vou falar nada, né? Quando a gente não sabe. Minha avó diz assim, quando o burro fala, o outro baixa a orelha. Então eu vou baixar minha orelha, né? É que eu não sei. Mas a gente vai deixar o vídeo aí explicando certinho como que é, as cartas, as lâminas. E vocês vão entender. Que Oxalá abençoe cada um de vocês. Vocês e toda a sua família. Tchau. Olá, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é Ariane Melo e eu fui convidada pelo Emerson Melo para trazer para vocês um canal referente ao tarô cigano, né?
surgiu algumas dúvidas de como seria o jogo, se na Umbanda é permitido, e eu vim através hoje, né, deste vídeo para poder passar para vocês. Na verdade, não existe nenhum mistério, nada para que a gente possa mostrar para vocês referente ao baralho, né, ao tarô cigano. A Umbanda é permitido sim, tá? Mas na verdade ele foge um pouco da religião, ele foge um pouco das questões da Umbanda sagrada, né? Na verdade, para você poder ler a carta de tarô, você precisa de uma permissão da sua cigana, da sua pombagira cigana. Geralmente é a pombagira cigana que dá a autorização, dá o dom para que você possa ler, né? Ter o dom de ler as cartas. Na verdade, o tarô tem várias lendas referente a ele, como ele surgiu, né? Sei que há mais de 50 anos aí que as pessoas jogam as cartas, o tarô. E eu vim mostrar para vocês hoje, só para vocês matarem a curiosidade, como que é um tarô. Não vou explicar como se joga, num outro momento nós voltamos, né? E mostramos para vocês. Mas eu vou explicar referente ao tarô, o que é, né, como seria o procedimento com o consulente, tá bem? Lembrando que antes da explicação, o que é muito importante, que eu vejo algumas pessoas comentando sempre comigo, eu fui em tal pessoa, ela leu tarô pra mim, mas me cobrou R$300. Eu fui em tal pessoa, ela leu tarô pra mim e me cobrou R$500. Ariane, você cobra isso para poder ler? Eu costumo dizer sempre, quando eu leio uma carta de tarô, o meu consulente, ele já chega a mim fragilizado, né? Ele já tá com problemas, ele já quer escutar, quer saber coisas boas. E não cabe a mim tirar proveito dessa situação, eu tenho que agir com a verdade. É isso que a minha cigana sempre passa para mim. Haja sempre com a verdade, não faça com os outros aquilo que você não quer que façam para você e para os seus. Então, eu trouxe para vocês hoje o tarô cigano, né? Vou mostrar para vocês, vou falar referente às cartas, os seus significados e paramos por aqui. E aí vai de vocês. E quem entrar ao vivo, a gente pode jogar aí com a data de nascimento dos nossos inscritos e fazer uma live, um bate-papo bacana. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eis aqui o tarô cigano, tá? Nós chamamos de lâminas. O tarô cigano, normalmente, ele vem com 36 cartas, 36 lâminas, né? Essas cartas todas foram cruzadas pela cigana, tá bom? E este tarô, tudo começou com Juan Pierre em 1854, se eu não me engano, tá? E aí a Madra pegou e tentou fazer o mais resumido possível e ficou muito bom. Tem o significado das cartas e tudo mais. Ariane, como funciona? Gente, as cartas são essas, são as lâminas. Esse é o verso da carta. E essa carta já tá velhinha, tá rasgadinha, não reparem, mas esse é a carta que é jogada. Tá, como que se joga? Gente, antes de tudo, é preparado uma mesa, tá? Com um portal. O que é um portal? Cada um prepara do seu jeito. Eu preparo com vela, incensos. Essas velas e incensos já foram cruzadas pela minha cigana, né? Eu faço uma oração à Santa Esmeralda, né? A cigana Esmeralda, a Santa Sara com o meu consulente também fazendo oração comigo, para que seja um jogo, né? Que ocorra tudo bem, né? Que prevaleça a vontade dessas cartas, né? Que tudo se encaixe, e não é nada frajuto, nada, tá? Essa é uma carta das ervas. Aí depende de tudo. Eu pego um papel branco, coloco o nome do consulente, data de nascimento e para que seria as cartas, para que seria, qual é o objetivo do jogo? O jogo eu quero para o objetivo financeiro.
faço a oração da Santa Sara, a oração da Esmeralda, que é a cigana. A carta é embaralhada, tá? A carta é embaralhada. Não vou embaralhar aqui porque não é um jogo. O consulente fez oração, aqui tá os incensos, está a vela, abriu o portal. Como se abre esse portal? É um jogo, né? Vocês vão até rir, mas eu cobro no máximo R$50. Eu acho que não precisa mais que isso, tá? Não precisa, não há necessidade. As pessoas que não têm condições podem vir até nós. Vamos ler do mesmo jeito, tá, gente? Não é o dinheiro. A carta é embaralhada. E eu divido em 3 partes do baralho. Eu não, na verdade, o consulente, né? O que vai, para quem vai ser oferecido a leitura das cartas. O meu consulente senta de frente para mim e ele corta, né? Aquela energia dele em 3 partes. Por que 3 partes? Para passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Minha cigana vem, junto com ela, toda a sabedoria, e fazemos a leitura das cartas. É financeiro o meu problema. Abrimos o primeiro, alegrias. O que quer dizer alegrias na parte financeira? Vai vir coisas boas por aí. As ervas, cura. As ervas, cura. Resgate de algo, tá bem? A outra espiritualidade. Espiritualidade está presente, referente ao campo que é financeiro, tá? E vamos abrindo o jogo. Cigana fala conosco, financeiro, tá? Matéria, perdão, é tudo aquilo que é voltado ao dinheiro. Cigana, fale conosco, está tendo caminhos abertos para a situação financeira, consulente. Vamos falando conosco, cigana. A vitória, está vindo coisas boas pela frente. Soluções, dívidas, aí aqui já mostrou o jogo, dívidas. Livros, o que está acontecendo? Dívidas a pagar, papéis, equilíbrio. Consulente, mantenha o equilíbrio, encontre equilíbrio. E vamos abrindo o jogo. Armadilhas, cuidado, né, com as dívidas, com a situação amorosa. A situação amorosa é muito importante. Vamos lá, situação amorosa. E aí nós embaralhamos novamente as cartas, as lâminas, né? Aqui eu não trouxe para vocês uma firmeza que creio eu que não havia necessidade, né? Não íamos firmar nada se não tinha um consulente, também não íamos expor a vida de um irmão aqui. Corta em 3, consulente, cortei. Amorosa, árvore, pode ser um amor longo, um amor duradouro. Por quê? Árvores são raízes firmadas. Vamos lá. Criança, eu vou ficar grávida. Não necessariamente, tá? Pode ser uma força divina. Espiritualidade, acabei de falar. Força divina. Amor, livros, pode ser sabedoria. E aí por diante. Essas são as leituras que aqui só foi um exemplo, né, do que acontece. Quanto tempo demora o jogo? Depende. Depende quanto o portal está aberto, quanto a gente consegue ver leitura, né? Já cheguei a jogar para pessoas de 2 horas, 3 horas, como 1 hora, como se também chega ao caso do portal não se abrir, não haver jogo. O portal não abriu, o que aconteceu? Acontece, é um jogo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas lâminas. Mensageiro, depende para a área amorosa, pode ser um amor novo, um aviso. A cigana no tarô significa sempre, se for mulher a consulente, é a mulher em si que está recebendo a consulta. O mar, o que traz e o que levam coisas. O amor, que é o sentimento. Rio também,
o que vai, honrarias. Honrarias é uma das cartas mais importantes do tarô cigano. Novidades, está por vir. Obstáculos. Novamente, raízes. Criança, financeiro. Alegria, os caminhos, os desgastes. Arco-íris é a promessa, né, para a nossa vida. O que finda, o que fica. O aviso, os ventos, livro, espiritualidade, magia, a chuva e assim por diante. O cigano, que é o homem, pode ser o consulente ou o homem na vida do consulente. Depende para que área é, para que firmeza foi feita, tá? Sempre falsidade, armadilhas, pedras no caminho e assim por diante. Mostrei as cartas, as lâminas para vocês. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu vou mostrar para vocês um pouco da história do tarô que veio nesse livro da Madras. É uma história bem bacana, tá? Vou dar uma resumida para vocês. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar. Vamos ver. Bom, vamos lá. Como surgiu o tarô? Existem várias lendas e histórias envolvendo a origem do tarô. A que mais parece estar próxima à verdade é que conta que algum tempo antes da Atlântida sumir, ser engolida pelo oceano, vários sábios, antevendo a inevitável tragédia, saíram procurando outros povos a fim de transmitir-lhes seus ensinamentos. Muitos desses sábios conseguiram alcançar o Egito e revelar aos sacerdotes de lá todo o conhecimento da misteriosa civilização Atlante. Para evitar o mal uso de todos esses conhecimentos, os sacerdotes egípcios os revelaram apenas aos seus discípulos. No entanto, essa precaução aumentou quando o Egito passou a ser invadido por outros povos. A fim de preservar seus conhecimentos, os sacerdotes decidiram gravá-los em lâminas de metal, sob a forma de símbolos que só poderiam ser compreendidos por aqueles que lograssem decifrá-los. O tarô foi criado desta maneira, reunindo conjuntos de figuras, desenhos e símbolos em 78 cartas. Então, pessoal, há milhões, muitos anos atrás, o tarô não eram 36 lâminas, eram 78. Como eu disse, as coisas foram ficando mais atualizadas e hoje, a Madra traz o mais resumido do tarô em 36 lâminas, mas também tem o mesmo efeito. Na verdade, sempre é 36, tá? A maioria dos tarôs não existe mais de 78 lâminas, que resumem informações a respeito da história, das religiões do ser humano e a relação do homem com a energia de Deus. Então, o tarô, na verdade, ele pega alguns elementos, para que a gente possa ler a carta. Na verdade, são os elementos da água, tá? Os elementos terra, fogo, tá? E o ar, tá? São os elementos aí fundamental para a leitura das lâminas. Segue aqui para vocês, o tarô cigano. E aí vocês têm que ter o dom? Sim, gente, tem que ter um dom. Não adianta sentar você aqui à minha frente, abrir cartas e falar coisas que não tem nada a ver. Tem o dom, é maravilhoso ler carta. Eu acho que é uma das coisas mais prazerosas que temos. Se vocês se interessarem mais, querer saber mais sobre o tarô, sobre leitura, vocês colocam no comentário aí referente à escola, E nós vamos fazer uma live. Vamos fazer uma live para a leitura de carta de vocês,
Dá para fazer, Ariane, pela internet? Dá sim, toda a energia, e a gente vai montar bacana uma mesa com a energia simbolizando vocês e vamos fazer a leitura. E aí, a pessoa que mais compartilhar, né? Vamos fazer uma propaganda, mais compartilhar o nosso canal. Quanto mais inscritos tiver, a escola agora está com 60 inscritos, é uma escola recente. Se chegarmos a pelo menos 100 inscritos, nós vamos fazer um sorteio de um tarô do cigano, tá? Mas tem que ser esse ano ainda, tá? Então se inscreva no nosso canal, tá bem? E é isso, irmãos e irmãs. Fiquem com Pai Oxalá e que tudo dê certo para vocês por longas datas e por muito tempo. Que a cigana sempre esteja com vocês, que a Esmeralda abençoe vocês, que é a cigana do meu tarô, e que tudo dê certo para essa semana. Axé, até mais!